Professor, eu gostaria de saber se um determinado time que tem somente 3 jogadores em quadra, tirando o goleiro, está ganhando o jogo e um deles é expulso. O que acontece? Esse time ganha ou perde o jogo por não ter a quantidade mínima de jogadores permitida na regra do futsal. Olá, amigos e amigas do Dicas Educação Física, professor Márcio falando aqui com vocês e voltando a falar sobre futsal aqui no canal Dicas Educação Física. Fazia tempo que eu não falava sobre futsal aqui com vocês, estava com saudades, e hoje tem uma pergunta muito interessante que vocês já estão vendo aqui na tela, que a gente vai conferir com vocês agora. Muito bem, pessoal, o nosso amigo Carlos está perguntando o seguinte: professor, eu gostaria de saber se um determinado time que tem somente 3 jogadores em quadra, tirando o goleiro, está ganhando o jogo e um deles é expulso. O que acontece? Esse time ganha ou perde o jogo por não ter a quantidade mínima de jogadores permitida na regra do futsal? Pergunta muito interessante, tem 2 coisas aqui que a gente precisa esclarecer nessa pergunta para a gente entender melhor como funciona a situação do mínimo de jogadores no futsal para um jogo começar ou para um jogo continuar. Vamos lá para o livro de regras de futsal. Aqui, pessoal, vai ser na página 143 do livro de regras do futsal 2024. Vamos para lá agora. Então vamos lá, pessoal. O livro de regras de futsal tem uma parte só sobre interpretações e recomendações, que eu acho que é uma parte que esclarece melhor as próprias regras que estão aqui no livro. Então, na página 143, na seção de interpretações e recomendações, fala aqui, ó, número mínimo de jogadores. Aí ele fala o seguinte: embora um jogo não possa começar se uma das equipes se apresentar com menos de 3 jogadores, o número mínimo de jogadores, incluindo suplentes, necessário para um jogo é deixado a critério das associações nacionais de futsal. Então tem 2 questões aqui só nesse parágrafo, pessoal. Primeiro, o número mínimo de jogadores é 3, já contando o goleiro. Nosso amigo Carlos, ele colocou lá que eram 3 tirando o goleiro. Não, contando o goleiro, o número mínimo de jogadores é 3, ou seja, um goleiro e 2 jogadores de linha. Se uma equipe tiver um goleiro e 2 jogadores de linha, o jogo pode começar e o jogo pode continuar, ok? Mas aí ele fala o seguinte, ó: o número mínimo de jogadores, incluindo os suplentes, necessário para um jogo é deixado a critério das associações nacionais de futsal. Então vamos lá, pessoal. O que a regra está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: que um jogo ele não pode começar nem reiniciar se uma equipe está com menos de 3 jogadores. Porém, o que vai acontecer se uma equipe tiver com menos de 3 jogadores fica a critério das associações nacionais de futsal, ou seja, dos regulamentos das competições no país onde ela está ocorrendo. Por exemplo, aqui no Brasil, a CBFS vai decidir o que vai acontecer com essa equipe. A equipe vai perder o jogo vai ser suspenso, reiniciar outro dia, dependendo do tempo de jogo já transcorrido, o jogo vai ser terminado com o resultado que está naquele momento. Então isso é critério das associações nacionais de futsal, das federações nacionais de futsal, e aí cada federação vai decidir o que fazer nessa situação. Então as perguntas respondidas aqui foram as seguintes. Vou voltar lá para a pergunta do Carlos. Aqui, pessoal, na pergunta do Carlos, ele fala somente 3 jogadores tirando o goleiro. Então não é tirando o goleiro, eles contam
com o goleiro também. Então pode ter 3 jogadores contando o goleiro mais 2 jogadores de linha. O jogo pode começar ou continuar se uma equipe tiver com esses 3 jogadores. Agora, o que vai acontecer? A equipe que está com menos jogadores vai perder, o jogo vai ser suspenso, depende do tempo já transcorrido do jogo. Isso é uma decisão do regulamento das competições nacionais, decidido pelas federações nacionais de futsal, ok, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida ainda sobre isso, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu faço outro vídeo para responder vocês, ok? E atenção, você pode colaborar aqui com Dicas Educação Física, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, clicando rapidinho aqui no like, deixando o seu like ou seu dislike, se você não gostou também não tem problema. E você pode colaborar muito com a gente fazendo um comentário, uma crítica, uma sugestão, fazendo uma pergunta ou comentando qualquer coisa que você quiser, não custa nada. E além disso, você também pode colaborar com Dicas Educação Física visitando o nosso site, o nosso blog dicaseducaçãofisica.info, dicaseducaçãofisica.info, e lá você vai encontrar muito conteúdo em formato de texto, alguns conteúdos que eu ainda não trouxe aqui para o canal Dicas Educação Física, você vai encontrar lá no nosso site, ok? E é claro, se você puder, e somente se você puder, você pode colaborar com o Pix, contato@dicaseducaçãofisica.info, Pix, contato@dicaseducaçãofisica.info. Você pode colaborar com qualquer valor. E é claro, você também colabora com a gente assistindo a outros vídeos que eu deixo de sugestões para você aqui no canal.